De volta pra gente comentar aí a edição do programa de hoje que tava... Gente, não tem outra palavra pra dizer isso, né? Mas enfim, não tem como eu não definir o que tá acontecendo no BBB, né? A edição de hoje foi um flop. Isso pra não usar um palavrão mais pesado, de tão fraco que tava. E pra piorar o negócio, a Daniele não foi capaz de responder algo simples que foi perguntado pra ela. O que foi perguntado para ela? Você vai até onde e quem você acha que será eliminado amanhã? Quem você acha que vai estar no top 5, na final e tal? Tadeu fez, assim, uma pergunta objetiva. E Daniele não foi capaz de responder esta pergunta objetiva, tá? Daniele simplesmente deu uma enrolada ali. Depois que terminou, o Diego ficou bastante chateado com a irmã. E com razão, não tem como não ter razão. O Diego simplesmente disse que ela não deveria ter feito o que ela fez. O Diego disse que ela deveria ter, sim, assumido ali o BO, deveria ter dito ali as coisas que precisavam ser ditas. Enfim, gente, eu sei que muitos de vocês estão com muito mais ranço do João Pedro. E eu falei isso na live, eu entendo, eu consigo compreender muito de vocês o ranço do João Pedro, tá? Mas, infelizmente, eu sei que ele que basicamente está mais com o ranço do sofá do que a Daniele. Porque muita gente está vendo na atitude da Daniele uma atitude corajosa. E hoje à tarde ela reforçou isso ainda mais. Quer dizer, nem foi à tarde, foi um pouquinho antes da festa, quando ela disse que ela fez isso para salvar o irmão. E eles passaram essa cena na televisão hoje. Então, muita gente vai levar isso em consideração, muita gente vai buscar isso aí em consideração e vai colocar isso no programa. Então, a gente vai ter que falar disso também. Mas vou ser sincero para vocês, se não fosse esse clima todo competitivo que a gente está vendo aí, de anos 50 versus Fantástico, era claro que Daniele merecia ser eliminada, né? Era claro. Depois, inclusive, para quem tá acompanhando a festa lá na Globoplay, tá vendo aí a cena deles lá, do pessoal do Fantástico, reclamando justamente que a Daniele não teve essa capacidade, né? Eu vou mostrar aqui um trecho, de dizer quem é que deveria ser eliminado e tal. Aí a Renata ainda defendeu, disse, isso é porque a Daniele não quer machucar ninguém, é porque a Daniele é uma pessoa muito educada, extremamente educada e tal. Tudo bem que ela seja, eu não tenho nada contra pessoas educadas, inclusive eu adoro. Mas a gente tá falando de um jogo, né, gente? Vamos ser sinceros, isso é um jogo, isso aí é um jogo e você precisa se posicionar. Se você não se posicionar, o público vai enxergar você de uma forma errada. E o Diego deixou isso bastante claro para Daniele. Ela não podia deixar de se posicionar hoje, tá? Mas vamos para os números, que é o que vocês querem ver. Vamos dar uma olhadinha nesses números, tá? Gente, esse vídeo está saindo um pouquinho mais tarde do que o habitual hoje, tá? Porque eu precisei, né? Falei para vocês que eu tô nesse processo de mudança de casa, então, como não teve muita coisa acontecendo no BBB, eu fui justamente sair para verificar algumas coisas que precisa adquirir para casa, algumas coisas que eu preciso alterar ali e tal. Resolvi dedicar o dia para resolver alguns problemas pessoais, enquanto o pessoal do BBB não entrega nada pra gente, né? E quem tá aqui atrás é Dori, tá? Minha gata de estimação, que fica aqui o tempo todo me vigiando, né? Fica aqui aparecendo, né? Pra quem não conhecia, esta é Dori, tá bom? Mas vamos lá ver os números que vocês gostam. Vamos mostrar os números aí pra vocês. E aí vocês vão tirar a dúvida aí por vocês mesmos, tá? Votalhada 21h30, o mais atual que a gente tem nesse momento, tá? O Votalhada mais atual que a gente pode trazer para vocês neste momento. Olha só, vamos lá para os números, tá? Vamos lá. Daniele deu uma caída, tá? Com 45,21. João Pedro passou para 44,88. A gente tem um empate técnico entre os dois, tá? A diferença da Daniele para o João Pedro é muito pequena. Numericamente, o João Pedro está abaixo dela
mas tecnicamente a gente sempre fala desse jeito, tá? Porque a chance aí de dar tanto para Daniele quanto para o João Pedro é muito, mas muito grande, tá? A diferença dela aqui não chega nem a 1% mais, é 0, alguma coisa. 0,8, 0,9, 1.0, 0,1, 0,2, 0,4% a diferença dela, tá? É muito pequena. Daniele está sendo eliminada apenas no YouTube, mas nos sites e no X e nas outras redes, o João Pedro está sendo eliminado. O Mike está passeando nesse paredão porque isto não é sobre ele, tá? Nos sites, tá? Tá bem dividida a coisa, mas a vantagem numérica está com o João Pedro, tá bom? O João Pedro ali no Splash Wall tá variando toda hora com a Daniele. Tem horas que dá a Daniele, tem horas que dá o João Pedro, tá? Notícias da TV mostra aí os dois empatadíssimos. O João Pedro com 45,20, a Daniele com 45,10, tá? Tá bem empatado e tá bem dividido. Tá uma guerra de torcida bem grande, né? É o que a gente tá acompanhando aqui, tá bom? Então, nos sites, o João Pedro tá sendo eliminado. No YouTube, sem muita surpresa, o João Pedro também está sendo eliminado, né? Sem muita surpresa. Já no X, apenas 2 perfis aqui continuam dando Daniele eliminada. Só que a diferença entre eles tem diminuído mais, né? Refletindo também, né, nesse cenário aonde a gente vai ver provavelmente, tá, a eliminação de João Pedro. Nas outras redes, tem umas que estão dando para Daniele, mas as outras estão dando o João Pedro. Ele tem 47,95 nessas outras redes, tá? Na média, tá bem próximo aqui entre eles. Talvez isso mude depois da Daniele ter feito o que ela fez hoje, né? Talvez isso mude, talvez a gente veja alguma coisa nesse sentido. Porque a Daniele foi ruim hoje, foi péssima. Péssima em se defender, ela foi péssima aí em trazer isso pra gente, tá? E deixa eu mostrar aqui uma informação lá do Reality VIP, tá? Que eles trouxeram aqui ainda agora uma parcial de como é que tá o paredão. E aí a gente pode até dar uma olhadinha aqui, tá? Sobre como é que estão esses números do paredão, tá bom? Uma outra coisa que eu tenho que trazer para vocês com relação a isso. Tá? No voto único, o João Pedro segue sendo eliminado, tá? Não vou mostrar para vocês, porque afinal, aqui a gente trabalha com transparência também, tá? E se tá lá público é porque dá pra gente mostrar. Então, olha só. No voto único, tá? O João Pedro está sendo eliminado com 55%. No voto de torcida, a Daniele tem 51%, porém o João Pedro tem 47%. É uma diferença muito pequena, tá bom? Pequeníssima. Na média, João Pedro tem 51% e Daniele tem 46%. Ou seja, João Pedro segue sendo eliminado com 51%. Daniele tinha 45%, subiu para 46%, tá variando entre 45% e 46%, tá? No geral, é o João Pedro que está sendo eliminado. É o que eu falei para vocês no começo do nosso programa agora. O João Pedro tá para ser eliminado porque o público tem mais ranço dele do que da Daniele. E sim, gente, eu consigo entender muito bem o ranço de muita gente com relação ao que a Daniele vem fazendo esse jogo. Tudo bem, eu consigo compreender, porque isso causa uma certa revolta na gente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender o porquê que o sofá tá com muito ranço deles. Daniele já foi pro paredão outras vezes, o João Pedro não foi. O João Pedro fugiu do paredão diversas vezes. O João Pedro tem falas bastante problemáticas. Então, acredito eu que sim, o público também tá levando isso em consideração na hora de eliminar o João Pedro. Vai mudar alguma coisa depois de hoje? Não sei. Não dá pra gente saber. Amanhã a gente vai ter esta certeza. O que eu posso dizer pra vocês é que pegou muito mal
a Daniele não ter ali feito o que o Tadeu pediu para ela fazer. Mas ao mesmo tempo a edição do programa mostrou que ela se sacrificou ali pelo irmão, e muita gente vai achar isso como um grande ato de coragem. Muita gente vai chamar isso para Daniele, tá? Mas já que a gente está falando aqui, vamos falar, né, do pouco que aconteceu. Hoje de tarde não aconteceu nada, gente. Absolutamente nada, tá? Pensa num nada. Nada, tá? Só foi acontecer alguma conversa interessante, já eram mais 8 horas da noite. Eu mesmo fora de casa tava com a Globoplay ali, gastei 5 gigas para ficar assistindo o BBB. Gastei 5 gigas de dados móveis só para assistir esse pedaço aí do BBB, aonde a Daniele fala que de fato ela assumiu esse risco. E tudo bem ela ter assumido esse risco, né? Eu não sei se ela tá contando que o público vai achar que isso é corajoso da parte dela, mas enfim. Vou já comentar aí a parte do Tadeu. Hoje à tarde ela fez um bolo ali, o Vinícius ensinou ela como é que se faz um bolo. E como eu falei para vocês no vídeo anterior, o Diego cumpriu o castigo do monstro dentro da casa, montou ali o castelo de cartas dele e foi tudo bem até então, né? Não teve nenhum problema. Aí, enquanto Daniele preparava o bolo e conversava com a Vitória, ela pediu para o público e disse para o público que ela fez isso ali já pensando em salvar o irmão, que estava pedindo e que esperava que o público tivesse entendido o que ela fez para salvar o irmão. Teve outro momento ali que eles ficaram brincando ali, tá? Que eles ficaram brincando ali com o namorado lá da Renata, que ela chamava o namorado dela de gay. Aí depois teve outro momento ali que o Vinícius perguntou pro João Pedro como é que ele tava. Aí o João Pedro disse assim pro Vinícius que ele tava bem no paredão, só que ele queria continuar no jogo para ajudar a família, para ajudar a irmã dele que vai começar a fazer faculdade, que a mãe dele não tem condições de arcar com uma faculdade, que ele quer dar pra irmã dele uma festa de 15 anos que ela não pôde ter, que queria que a irmã fosse morar com ele em Goiânia para fazer a faculdade que ela quer, que a irmã quer ser atriz e tal, enfim. Ele só falou disso aí que ele estava sentindo, tá? Aí depois teve esse outro momento aí da Renata falando aí do ex-namorado dela, que chamava de vem bicha, bichíssima, todo mundo ria disso. E aí até ela falou, o Mike me perguntou como você falava com seu ex-namorado. E aí ela disse ali que ela fazia, pegava o celular e botava e chamava ele de bicha, vem me mostrar o teu look, dá uma volta, belíssima. Ela falou assim sobre o namorado dela e chamava, né? Ela disse ali que todo mundo já estava acostumado com essas coisas em Fortaleza, tá? Então o que ela está dizendo é regional, não sou eu que estou afirmando isso. E aí teve outro momento ali que a Vitória disse, o Mike veio para o Big Brother para construir a trajetória de galã dele e terminou como princesa Micaela. Já o Diego começou com levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai. E terminou a dinâmica lá como levanta a coroa, princeso, senão a cabeça cai. Todo mundo fez isso aí, né, para ver se ele conseguia descontrair, porque essa conversa aí da Renata, tá, para descontrair mais o clima, junto com a Vitória, a Daniela e tal, foi justamente pro Diego ver se ele descontraía mais enquanto ele tava no meio da montagem lá do castelo de cartas, tá? Eles fizeram isso para ver se tentava melhorar a energia do Diego. Aparentemente não conseguiram muito, tá? Aí, lá no quarto do líder, enquanto a Daniele foi tomar banho ali no quarto do líder, o Diego subiu lá para aproveitar um pouco das comidinhas do VIP, né? Porque querendo ou não eles estão lá para isso. A Daniele disse que queria muito ficar, que ela tinha entendido, né? Ou pelo menos ela acredita que o público tinha entendido o que ela fez pelo irmão dela e que, querendo ou não, a situação acaba empurrando para esse jeito e tal, que ela estava ali só para defender o irmão.
Aí teve um outro momento ali que ela explicou pro próprio Diego que ela decidiu ir pro paredão, que ela decidiu ali se sacrificar no lugar do irmão. E o próprio Diego disse, mas eu também tenho um embate com ele. Só que ela falou ali que o problema não é o embate com ele, é que ela também tem esse embate e que para ela seria até natural que ele fosse preservado e ela fosse no lugar. Ela disse ali, eu conversei com a dona Delma porque eu não queria você no paredão. Eu sabia que a única pessoa além de você e do Vini que ele toparia seria eu. E aí eu falei com ela, Delma, você luta até o Tadeu falar alguma coisa. Se o Tadeu der algum esporro ou falar que você está no paredão por causa disso, você pode falar o meu nome com a paz no coração. O problema foi que a Delma nem fez isso, né? A Delma simplesmente cedeu. A Delma simplesmente nem lutou. Foi diferente. Talvez isso também ajude a Daniele a ficar. Exatamente porque o público acabou pegando um certo ranço da dona Delma. Porque ela nem lutou. A Daniele já tinha falado que a Delma podia botar o nome dela. Sim, concordo. Ela se jogou no paredão? Sim, concordo. Mas ela tinha falado essa condição. Se o Tadeu te pressionar, se o Tadeu disser que você pode ir pro paredão se não fizer isso, aí você pode usar o meu nome. Então, já fica claro, gente, e não estou defendendo a Daniele aqui, tá? Vocês sabem que eu também tenho um certo ranço dela. Não estou defendendo a Daniele. Estou querendo dizer que o fato da dona Delma ter cedido com muita facilidade pro Mike, diferente do que a Daniele disse que a dona Delma teria que lutar, teria que insistir, e o Mike simplesmente nem precisou fazer isso, porque a dona Delma simplesmente, cedeu muito fácil. Então, o público pode entender, não, eu tô com o ranço da Delma porque ela não teve ali a capacidade de defender o aliado dela. Ela não teve a capacidade de defender a Daniele. Então, eles podem simplesmente pegar um certo ranço da Delma por isso, tá? E aí, ela contou ali que a dona Delma fez a proposta pro Mike, que só chegou numa outra conclusão quando o anjo foi pro lado deles. E aí ela falou assim, nós do anos 50, a gente teria que se votar se ele topasse a proposta da Del. E aí ela fala, antes da gente se votar, eu falei, é melhor você falar o meu nome e ele vai estar no paredão de qualquer forma. Pois é, né? O Mike estaria nesse paredão, seja porque ele cairia lá pela falta de consenso, seja porque ele seria o mais votado. A Delma não teve a capacidade de lutar por isso. Por isso que eu falo para vocês, o público pode entender a atitude da Daniele como sim uma forma de salvar o irmão, mas ao mesmo tempo pode ver a atitude da Delma como uma traição. E eu não duvido que o público veja desse jeito, tá? Eu mostrei pra vocês os números da parcial aí no começo do vídeo. Se você não viu, dá uma volta lá que você vai perceber. De uma certa forma, não tem o que a gente possa falar sobre a atitude da dona Delma. A gente pode falar muito da atitude da Daniele, mas a gente sabe que a dona Delma fez e errou feio ali, né? Muito feio. Aí o Diego disse que agora ele tinha compreendido o porquê. Aí a Daniele disse que na hora da votação, quando ela viu o cenário que se votar, se ele aceitasse essa proposta dela, ela falou pra Delma que pode falar o nome dela com tranquilidade, que ela não queria ver o irmão no paredão. E não deu outra. O Mike aceitou o nome dela e acabou entrando no consenso com a dona Delma. É o que eu falei, gente. Pra mim, o que pega nessa história é justamente a dona Delma não ter lutado. Ela simplesmente cedeu. E cedeu muito fácil. É isso que me pega com relação à dona Delma, tá? Porque ela cedeu muito fácil. Aí depois teve um outro momento ali que a Renata começou a também dar uma flertada com o Mike. A Renata tá interessada no Mike, gente. Ela tá interessadíssima nele. Só que ela tá apreensiva porque disseram na vitrine que o Mike tava queimado. Então, obviamente, ela vai ficar apreensiva com isso. Aí ela disse assim pro Mike, tu dava uma chance, Mike?
Aí o Mike disse, eu tô tentando há 64 dias seguidos. Aí a Renata disse, seguido não, não exagera que não é assim que aconteceu, tá? Aí a Renata disse ali, né, que ele era um milkshake com batata. E aí o Mike disse, eu sou mesmo milkshake com batata. Inclusive, eu sou bem gostoso. Milkshake com batata, né? Porque eles estavam vestidos com roupas ali do patrocinador. Aí a Renata disse, eu vou sentar. A gente tá há muito tempo confinado, tá começando a ficar maluco. Não, vocês estão com fome. É diferente. Vocês estão com fome mesmo. Muita fome, tá? Muita fome. Gente, foi só isso, tá? Essa cena do flerte, não tem como eu não falar dessa cena do flerte, tá? Porque afinal, essa cena do flerte já mostra aí que a Globo tá buscando uma forma de fazer esse casal acontecer. Aí teve outro momento, antes do Tadeu entrar, que o João Pedro disse que se o Tadeu perguntasse quem deve ser eliminado, João Pedro disse que vai citar a Daniele. Aí ele disse ali que a Daniele é uma das pessoas que ele já tinha votado algumas vezes, que ele não gosta do jogo dela, por achar que ela não é ativa no programa, que ela fica se esquivando, e que ela é uma das pessoas que de fato ali vai avançando o programa, comendo pelas beiradas, recuando de argumentar e recuando de embates. E aí ela disse, ele vai dizer que ele não chegou a citar isso, tá? Mas ele disse lá no ensaio dele que ele ia falar que ela ficou dividida entre o Nordeste e o anos 50, que ela tinha que ser leal só ao grupo dela, e que ele não gostou dessa atitude dela e tal. E que ela não gostou ali do que ela tinha falado pro irmão dela, que ela só foi começar a se posicionar depois de 80 dias de programa e tal, enfim, tá? E aí o programa mostrou que a dona Delma, e eu falei isso no vídeo anterior, já estava arrependida de ter deixado a Dani ir pro paredão. Depois ela disse ali que foi uma decisão muito difícil. Não foi difícil, né, Delma? Não foi difícil, ao contrário, você fez com muita, mas muita vontade de fazer. Não adianta você dizer isso aí pro genro, tá? Porque talvez nem o genro caia nessa. Porque a gente sabe que não foi difícil. A gente sabe que você simplesmente aceitou de boa colocar a Daniele no paredão. Não foi só porque a Daniele pediu, não, tá? Vamos ser sinceros que não foi porque só a Daniele que pediu. Não, porque se a Delma de fato fosse proteger os aliados dela, que deveria ser o que a gente poderia esperar desta mulher, afinal, não disse ela que tinha que votar no grupo dela, então ela tinha ali, sim, que coisar ali, ser fiel ao grupo dela. Isso ela não foi. Então, assim, ela joga lá pro genro como se ela tivesse arrependidíssima, como se isso tivesse sido uma decisão ultra difícil, dificílima, de votar na Daniele e botar a Daniele no paredão. Não, não foi, tá? Não foi. Pra deixar isso claro, tá? Dona Delma está mentindo pra ela mesma. Não foi difícil, ao contrário. Foi uma decisão facílima. Facílima. E ela fez porque ela quis. Não foi porque a Daniele pediu. Porque se ela realmente não quisesse botar a Daniele no paredão, ela teria lutado por isso. Ela não lutou, tá bom? Foi isso que aconteceu. Como eu falei pra vocês, a Globo tá tentando de todas as formas aí forçar a narrativa do Mike com a Renata, forçar o casalzinho. Mostraram o Diego ali impaciente para resolver o castelo de cartas, mas não mostraram a queda aí do Diego, porque até eles acharam que isso aí era muito drama, né? Mas volta lá no vídeo anterior que eu te contei mais sobre esse drama. Aí o Tadeu entrou para falar com eles hoje à noite. Aí o Tadeu foi bem simples e bem direto. Em que lugar você acha que vai chegar no BBB? Você acha que não passa do top 10? Acha que vai no máximo pro top 9, pro top 3, pro top 5? Ele perguntou isso para os três. Aí a Daniele ali, né, falou que pela cabeça dela de atleta, ela queria ir até a final. Só que o Tadeu disse, não é o que você quer, é o que você acha. Você acha que tá jogando de um jeito que vai te levar até a final? O Tadeu ainda deu a dica, gente, o Tadeu deu a dica. E ela ainda ficou travada ali. Aí ela falou assim,
A gente não sabe, a gente não tem como saber como as pessoas estão vendo o nosso jogo. Eu jogo com o coração desde o início e sempre que eu preciso, eu falei, eu quero chegar o mais longe possível. Não foi isto que o Tadeu perguntou. Tadeu perguntou, na opinião dela, até onde ela acha que o jogo dela vai levá-la. Só isso que o Tadeu perguntou. Tadeu não perguntou mais nada além disso, tá? Mais nada. Mas ela entendeu ali tudo errado, né? Tadeu ainda forçou. Tadeu ainda disse ali na cara dela: a gente não sabe de nada. Não tem como a gente saber de nada. Mas o que é que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Aí a Daniele disse que o coração dela disse que ela vai até a final. Não vai, né? Vocês já perceberam que Daniele não vai até a final. Mas Tadeu forçou aí a barra, né? O Tadeu forçou, mas forçou e ainda assim a Daniele foi muito ruim na hora de responder, gente. É o que eu falo, muita gente tem admiração pelas pessoas ali como atletas e tal, mas esquece que mesmo as pessoas que têm essa coisa como atleta e tem essa admiração com atleta, esquece que atletas são pessoas comuns, como qualquer um de nós aqui. A diferença é que a gente não tem a mesma exposição que eles tiveram, tá? Aí o Tadeu fez a mesma pergunta ali pro João Pedro. Aí o João Pedro acha que ele vai até a quarta, ao top 5, ao top 4, ou então um pouquinho ali para trás, tá? Ele acha que ele foi coerente, que dentro do programa ele tá convivendo, que ele tá vivendo o programa, que ele foi coerente nos votos dele, mas ele disse, talvez eu não esteja agradando, mas eu joguei com o meu coração. Uma das coisas que ele vai descobrir quando ele sair desse programa é que ele poderia ter sido favoritíssimo junto com o irmão, porque os dois são muito, muito bons com relação no carisma. Os dois são carismáticos, os dois fazem aquelas brincadeiras deles de irmãos gêmeos. Eu acho muito legal isso, inclusive, entre eles, tá? Eu acho que isso seria muito, mas muito interessante para eles. O problema foram as falas que eles fizeram, tá? O problema foram as falas. E aí eu acho que é ruim pra ele, tá? Eu acho que foi isso que pegou pra ele. E aí, quando o Tadeu foi perguntar pro Mike, né? Eu acho que o Mike aí vai com muita pretensão. Mas enfim, eles estão falando aí da visão deles. O Mike disse que ele acha que vai chegar no top 5, que ele demorou um pouco aí no começo do jogo, desde que o Gabriel saiu para se posicionar mais, que ele se perdeu um pouco, mas logo ele se colocou no lugar, que ele passou a ganhar as provas, e que ganhar provas é o que mantém eles lá dentro, além do voto do público, que ele vem se posicionando, que ele tem os embates dele, que ele fala o que tem que ser falado, que é isso que o Brasil espera dele. Vamos lá. Mike, João Pedro, João Gabriel, Diego, Daniele, todo mundo que está ali só se posicionou, só apareceu depois que Renata foi lá para a Casa de Vidro. Depois que Renata voltou da Casa de Vidro, eles simplesmente passaram a se posicionar, porque aí Renata voltou com informações externas, né? Olha só. Porque se Renata não voltasse com essas informações externas, eles continuariam do mesmo jeito. Então não dá pra gente dizer aí que o Mike tá se saindo tão bem nesse jogo. Ele é bom de prova, mas no resto ele também é uma planta como qualquer outro, tá? E aí o Tadeu voltou para uma outra pergunta ali com a Daniele. Tadeu perguntou assim para Daniele: até onde os seus companheiros de paredão vão chegar e por quê? Sério, aqui Daniele cagou tudo, né? Tanto que durante a votação, durante aí a explicação dela, obviamente aumentaram os números de voto dela, com razão, né? Mas infelizmente a gente sabe que não vai ser suficiente para eliminá-la, né? Os mutirões aí das bailarinas estão nulos, estão zeros até onde eu vi, tá? Especialmente porque a mãe
dos Gêmeos brigou com o pessoal ali das bailarinas, porque a mãe dos Gêmeos acusou, e eu te falei disso no vídeo anterior, a mãe dos Gêmeos acusou que a Renata estava apenas usando os Gêmeos para chegar mais longe. Então, olha só, elas estão ali divididas. Por isso que Daniele vai acabar ficando. Aí a Daniele disse que um deles, ela acha que vai até o top 5. Ela disse que era o João Pedro, que ele é alegre, é divertido, todo mundo gosta dele, que ela acha que o João Pedro vai chegar no top 5 e que um dos dois, entre ela e o Mike, ia sair amanhã. E aí o Tadeu disse, se você não achar que é o Mike, então você está achando que é você que vai ser eliminada, né? Aí a Daniele fica assim... Não, Daniele, não é pra fazer isso não, tá? Ela disse ali, cada um vai chegar aonde tá almejando. Não tem como falar aonde o adversário vai chegar. Porra, Daniele, o Tadeu te perguntou, não é você dizer onde tá, ele tá falando na sua opinião, aonde o seu companheiro vai chegar, de acordo com a sua avaliação aí dentro da casa, com o que você tá convivendo, como que você enxerga esse jogo a partir do seu ponto de vista. Não, ela não faz isso, ela não fez isso. O Tadeu ali simplesmente desistiu nessa hora, né? Olha que o Tadeu tá indo muito hard, ele tentou, mesmo assim Daniele ficou com essezinho e não respondeu objetivamente o que ele queria, o que ela queria responder. E aí teve um momento que, assim, quando entrou ali o João Pedro disse que, como o Mike é aliado dele desde o primeiro dia, ele acha que a Dani deve sair amanhã. E errado ele não tá em pensar isso. Ele disse que votou na Dani desde o começo por achar que ela não vai pra final e que ele queria que o Mike chegasse com ela. E aí o Tadeu perguntou assim pro João Pedro, você quer, mas você acha que o Mike chega aonde? Aí o João Pedro disse, no 5º ou no 4º lugar. Aí o Tadeu disse assim, né, mas o 4º lugar é melhor do que o 5º, né? Basicamente o 4º você já tá basicamente na final, né? Foi isso que o Tadeu jogou ali na cara dele, ele ficou meio confuso. Aí o Mike disse ali que ele espera, né, que ele acha que o João Pedro vai estar no top 5 com ele. Aí foi muita pretensão da parte do Mike também, né? Eu acho que o jogo dele, de se posicionar depois que a Renata voltou, foi até fácil demais, né? Se a gente for levar em consideração que trazer essa informação de fora aí facilitou a vida deles. E sim, vamos ser sinceros? Se é pra gente ser sincero, a gente tem que ser sincero. Vamos ser sinceros aqui, que o Mike, se não tivesse sabido destas informações, ele não teria se levantado? Ele teria continuado daquele mesmo jeito que ele estava depois da saída do Gabriel? Ele só se posicionou mais depois que a Renata veio e trouxe essas informações e deu uma certa segurança para ele. Se não fosse isso, ele não faria o que ele fez. O mesmo vale para os Gêmeos. E aí ele disse ali que o João Pedro é um cara muito alegre, um cara que se posiciona quando tem que se posicionar, e quando erra ele pede desculpas. E aí ele disse, eu acho que a Dani vai sair amanhã. Numa dinâmica dessas, ela não conseguir deixar claro o que ela quer falar, eu acho que ela deveria sair amanhã. Ele falou, tá? E criou um clima bem pesado ali com o Diego, tá? O Diego não gostou nem um pouco disso. Daniele, olha aí como ela ficou quando o Mike joga essa alfinetada nela, né? Que é basicamente mais do que uma alfinetada, isso é uma agulhada. Para ver se ela pelo menos aprende ali que ela precisa se posicionar mais. E aí o Diego, olha a cara do Diego, como ele ficou chateado com a irmã, porque a irmã dela não se posicionou. O Diego disse que o Mike foi arrogante na forma aí como ele falou, tá? Ela mal se levantou e o Diego já falou isso pra ela. Eu não gostei, eu achei arrogante a atitude dele. Aí o Vini, que tava sentado ali, dizendo ali que é daqui pra lá, que você gosta ou desgosta daqui pra lá e tal. Disse aí o Vini, a gente já desgosta de tanta coisa. E aí o Diego fala pra Daniele, você tem que se defender. Caraca, mulher, você tem que se defender. Aí a Daniele disse assim pra ele, que não vale a pena. Vale, Daniele, vale muito a pena. O Diego jogou na cara dela. Tudo vale a pena aqui.
Aí ela disse ali, a Daniele, vale a pena o quê? Eu me expressei do jeito que todo mundo entendeu. Aí o Diego falou assim, mas tem necessidade de você falar no ao vivo que você acha que o João Pedro vai chegar longe? Aí ela disse ali, são pessoas que falam que gostam, depois falam que a gente gosta de VT. Gente, sério, sério. Sério, não tem como eu não falar aí sobre a Daniele. Não tem como eu não apoiar essa atitude aí. Eu sei que Daniele não vai sair amanhã, tá? Eu sei muito bem disso, porque o sofá tem muito mais ranço dela. Posso estar errado e posso ter uma surpresa amanhã. Vou adorar ser surpreendido, tá? Porque a atitude dela foi muito ruim. A atitude da Daniele foi péssima. Daniele não, assim, ela não conseguiu assimilar o que estava acontecendo ali direito, tá? Ou então ela simplesmente não quis se comprometer. Seja lá como for, gente, ela foi no Power Couple pior do que isso, tá? No Power Couple de 2021 ela foi pior. Mas enfim, dá uma procurada aí na internet, no YouTube, que vocês vão achar o Power Couple. Quem é assinante do Play Plus, você consegue achar a temporada de 2021 lá. Aí mostraram hoje à tarde o Diego ali sendo paparicado pelo genro, né? E o genro ali dá um beijinho no Diego, beijinho no ombro, mas enfim, dá um beijinho nele, dá um abraço nele. Diego tá gostando disso, né? Não dá pra dizer que o Diego não tá gostando disso. E aí a edição mostrou o diálogo que eu falei pra vocês no começo agora do vídeo, do Diego questionando a Daniele o porquê que ela foi pro paredão, porquê que ela se ofereceu. Então, de uma certa forma, esse VT deixa também muito, mas muito mais claro que é possível que o público enxergue a Daniele de outra forma, pela atitude que ela teve ali de tentar proteger o irmão, mesmo ele dizendo ali que ele tinha um embate com o Mike, que era mais justo que ele fosse ao paredão contra o Mike e ao invés dela. Então o público pode enxergar uma boa ação da Daniele nesse sentido. Aí fizeram um VTzão pro Vinícius, tá? Fizeram um VTzão em homenagem aí ao Vinícius. Mostraram aí o Vinícius superando os seus desafios, as suas dificuldades dentro desse jogo. E encerraram com esta imagem que vocês vão ver muito, mas muito nos próximos dias, né? Porque querendo ou não, a Globo vai forçar a ideia do Vinícius avançar o máximo que ele puder. Vinícius aí, ó, falando com o passarinho, né? Coisando lá com o passarinho. Aí depois começou a festa ali com o Dennis DJ. Aí tinha lá vários tweets da internet mostrando ali, só falando coisa boa deles, tá? Obviamente que eles não vão deixar passar coisas ruins, tá? E aí começou a festa e no meio dessa festa ali aconteceu o que eu falei pra vocês. Depois que o Dennis DJ saiu, o começo da imagem que eu já mostrei pra vocês foi justamente a Renata sentada ali. A Renata defendendo a Daniele, a Renata defendeu a Daniele, a Renata disse ali que a Daniele talvez não quisesse machucar ou usar palavras pra machucar as pessoas. Aí o Mike e o João Pedro disse ali que não é questão de machucar as pessoas ou não, mas é questão de se posicionar, é questão de saber ali usar o ao vivo, os recursos que você tem ao vivo para você garantir a sua sobrevivência no jogo e tal. Enfim, foi isso o que aconteceu. E olha que ainda consegui aqui quase 40 minutos de vídeo. No meu contador são 37 minutos. Gente, assim, minha opinião, tá? Eu acho que eu já expressei muito, mas eu vou expressar de novo. Se fosse numa situação normal, se fosse num jogo que não tá tão polarizado, seja lá dentro, seja aqui fora, a Daniele merecia sair. A Daniele merecia mesmo sair, tá? Eu acho que Daniele, ela se esquiva muito de se comprometer. A Daniele, ela foi uma pessoa que não se comprometeu muito nesse jogo. Ela só... muita gente gosta dessa, digamos, convivência de irmãos. Apesar do Diego ser às vezes muito, mas muito grosso com a irmã, não dá pra negar que a irmã dele tem um instinto de proteção muito grande. Ela é mais velha que ele, 2 anos, então ela tem aquele instinto de protegê-lo, ela tem aquele instinto ali de ficar todo o tempo ali do lado dele, de se colocar, inclusive, na frente para evitar maiores estresses com ele e tal. Eu acho isso bonito até certo ponto, quando você tem um familiar que faz isso por você. Mas a gente está falando de um jogo, e muito provavelmente um jogo complicado,
que exige um posicionamento, exige que você se coloque neste posicionamento. Enfim, gente, numa situação normal, a Daniele merecia sair. Mas eu acho que vai ser difícil virar esse jogo a favor do Gêmeo e acho que o João Pedro acabará sendo eliminado por suas falas mais complicadas, pelas formas como ele vem se expressando ultimamente com relação a várias coisas que aconteceram dentro dessa casa e tal. Enfim, é o que eu acho que vai acontecer. Não sei se vai ser desse jeito, não sei se vai ser de outro jeito. Amanhã a gente vai descobrir. E amanhã a gente vai estar ao vivo, antes do paredão, tá? Ali no nosso horário de live de sempre, a partir das 19 horas, pra gente comentar aí com vocês, tá? Pra gente comentar aí com vocês como é que foi a festa, se rolou algum conteúdo da festa e tal. Amanhã a gente tá de volta. Juro, eu tirei um leite de pedra pra trazer conteúdo pra vocês, tá? Porque vocês viram, não tem nada. Tá fraquíssimo. E olha, a gente ainda tá no top 10, viu? Imagina quando esta casa ficar no top 5. Vai ser um marasmo do dia todo sem nada acontecendo ali, né? Mas enfim, ossos do ofício, né? Não tem mais o que fazer, a não ser aguentar. Enquanto isso, né? Vou trabalhando em outras coisas aqui e já já eu falo pra vocês um outro projeto que eu tô pretendendo fazer aqui no canal. Mas deixa terminar mais o BBB que eu conto pra vocês. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.